Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, bom vê-los aí. Estaremos desconectados por um longo período agora, né? A partir desta noite, domingo faremos aí um contato, evidente, mas hoje nós teremos de aproveitar o máximo do nosso tempo, mesmo porque o assunto, o argumento do nosso estudo hoje exige esse tempo maior. E eu conto com a sua paciência, interesse, desejo de avançar e de aprender. Muito bom tê-los aqui. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. A paz do Senhor, bem-vindos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos ainda aproveitar para dar alguns esclarecimentos. Hoje você vai perceber aí, talvez um pouco de afetação da voz, com essas mudanças de tempo, a casa toda está aí afetada com aquelas ites, né? E hoje eu então contratei uma faringite que já começou a atrapalhar. Sábado teremos aqui culto presencial, dificilmente domingo, né? A não ser que Deus pretenda diferente, haverá cordas vocais aí em condições de fazer alguma coisa. Mas domingo, pelo menos, não está em pauta pregar uma mensagem na nossa live, 17h30, mas pelo menos comunicar uma saudação natalina em curtos minutos, de forma que se você estiver disponível para ouvir, será muito bom. Se não, ela não irá para o YouTube, então vai ficar somente 30 dias aí no Facebook. Como é uma saudação natalina, a durabilidade dela tem mesmo que ir só até dia 31 de dezembro, não é muito além, porque depois disso perde o sentido no que diz respeito à sua proposta. Então, como estamos explicando, nós teremos hoje aqui um vasto tempo com a parte 20 do nosso estudo de Romanos, que encerra o capítulo 5, e teremos então um tempo, uma prorrogação, teremos aí um tempo de atividades com a família, nós estaremos recolhidos aí com a família por esse período de festividades, teremos um recesso até 11 de janeiro, então vocês vão ter paz nos ouvidos e nos olhos quanto à minha imagem e a minha voz, até dia 11 de janeiro, porque aí retomamos as atividades internas aqui, e logo depois já transmitindo, nesta primeira quinta-feira que vem depois de 11 de janeiro, a nossa live, os nossos estudos, retomando os estudos em Romanos. Hoje, então, estamos entrando na parte 20 do estudo de Romanos, o que significa que estamos completando aí 20 semanas, o que nos dá 5 meses, e considerando que estamos fechando o capítulo 5, a média está dando, então, um capítulo por mês, né? Está além da nossa proposta, e isso é muito bom, graças a Deus. O importante é que não precipitemos nada, e eu desejo muito que encontrar você com a mesma disposição, até com mais fome, mais sede desta palavra, depois desse recesso que teremos até dia 11, para a partir de janeiro, então, darmos sequência ao nosso estudo em Romanos. A parte que temos hoje aqui, até comunicamos isso na nossa página do Facebook, a parte que nós temos é uma das essências do ensinamento bíblico-teológico do plano da salvação, da causa, da razão, do motivo porque ele teve de ser elaborado, quais são os seus significados, a implicação dele no plano de Deus e na realidade espiritual, e são poucos os crentes que detêm conhecimento nessa direção. Então nós estamos abordando hoje, no fechamento do capítulo 5, de 12 a 21 de Romanos 5, de 12 a 21, estamos abordando um dos mais complexos argumentos levantados com exclusividade pelo apóstolo Paulo e de uma riqueza imperdível. Por isso dissemos, os que perderam a sequência anterior, parte 18, 19, deveriam até ter o cuidado de revê-las ou de ir lá para que pudesse então dar sequência a partir da parte 20, porque pode ficar aí um tanto atrapalhado. Nada que não seja corrigido em ouvindo as partes anteriores, porque esta é uma sequência. Portanto, irmãos, e para ganharmos tempo, nós vamos agora fazer a nossa leitura dessa parte final do capítulo 5 de Romanos. Leia, por favor, comigo, Romanos 5, de 12 a 21, e em seguida nós estaremos trabalhando aí com essa parte 20, que vai falar de traducionismo. Esse seria o título que eu estaria dando, é um título teológico, é evidente, não é esta a nossa proposta, mas isso se impõe sobre nós, dada a beleza do texto. Traducionismo é um termo teológico, nossa proposta é uma leitura devocional e profunda do texto de Romanos. Mas eu disse a vocês que inevitavelmente, lembrem, falamos disso lá na introdução, inevitavelmente, e especialmente por conta da carta, que ela é eloquente por si só e estabelece isso, teríamos que passar
pelos terrenos da teologia várias vezes. Portanto, lendo agora aí 5 de Romanos 12 a 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou ou abundou o pecado, transbordou a graça ou superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não preciso dizer, você na leitura deste capítulo, especialmente desta parte, já se deu conta disso há muito tempo, da intensa riqueza da argumentação deste texto para nós. Ele é de tal ordem que não vou dizer que se torna impossível ou inviável, isso não existe, há muitos trabalhos aí que correm nessa direção, comentar versículo por versículo. Mas ele é de tal ordem que o assunto deve ser comentado no seu todo, pontuado aí por alguns dos versículos que ilustram, que elucidam melhor. E é o que faremos. Porque o que temos aqui, na verdade, é de fato um fechamento. Você sabe, você tem acompanhado, você viu que Paulo veio com muita ênfase pregando o Evangelho de Deus, desde o capítulo 1, mostrando essa divisão da humanidade em dois grupos. Todos colocados como filhos da desobediência e sobre eles pairando a ira desde os céus, a ira de Deus. E todos os que então recebem a solução que Deus arranjou, que Deus criou, justificando-os nos atos de justiça do seu Filho, imputando-lhes a justiça conquistada por Jesus, formando outro grupo. O grupo dos filhos, o grupo dos que obedecem, o grupo dos que creem. Aqui Paulo vai mostrar que se trata de naturezas. Esta linguagem natureza, você ouve em todos os púlpitos e lê em todos os livros. Você já nos ouviu repetitivamente aqui dizendo isso, especialmente à luz do livro de Romanos. Naturezas, duas naturezas. Especialmente quando entramos aí no capítulo 6, o que teremos a partir de janeiro, não é? Vamos trabalhar muito com isso, as duas naturezas. Gálatas 5, quando estudamos Gálatas, vimos isso lá. As duas naturezas, a carne e o espírito. A natureza carnal, que leva para a morte, que é a do pecado, e a natureza espiritual, que leva para a vida. A primeira herdada de Adão, a segunda herdada pela fé em Cristo Jesus. E a palavra herdeiros, ela está muito bem colocada aqui no capítulo 8, versículo 17. Se você nos acompanhou na pregação de domingo passado, você viu isso lá. Paulo trabalha com ela, é a herança, é muito bonito. Então o que ele está fazendo aqui é um fechamento. Ele está simplesmente mostrando, eu acho que usar a palavra bastidores é vulgarizar. Ele está mostrando o cerne. Ele está mostrando o pensamento interno por detrás de todo o plano.
Ele está mostrando as razões, a causa, porque tudo isso foi realizado através de Jesus. É de que tratamos aqui nesse trecho de 12 a 21. Então ele é, na verdade, uma verdadeira janela revelacional. Ele nos desvenda como um arremate elucidativo essa doutrina gloriosa, o seu significado basal, a causa, o esclarecimento de todo o plano redentivo elaborado por Deus Pai. É por isso que nós dizemos que são poucos os leitores da Bíblia que detêm noção real da natureza deste ensino. São poucos os que conhecem esta linguagem. Aqueles que, infelizmente, ainda estão presos a uma informação capenga da revelação da graça, que os faz pensar que eles decidem por serem salvos, e também, de igual maneira, decidem por perder a salvação e abrir mão disso. Desconhecem esse trecho. Desconhecem que a linguagem novo nascimento, zoe, vida eterna, não tem a ver com o homem. Temos enfatizado isso há muito tempo, né? Nascemos, como Jesus disse para Nicodemos, o novo nascimento é obra do Espírito Santo, nascemos do alto. Recebemos pela fé, ou não. Essa é a questão. E não existe, este é o ponto que vamos considerar hoje aqui, essa questão de eu recebo hoje e desisto amanhã. Porque estamos falando de naturezas. Há uma mudança de natureza. Há uma transformação espiritual nas dimensões espirituais e isso se traduz em segurança eterna para nós. Aquela pergunta muito popular e que fica às vezes disfarçada aí na cabeça de um bom número de crentes. Não poderia Deus ter perdoado os pecados apenas por um decreto? Tinha de acontecer derramamento de sangue de uma vítima inocente, e essa vítima inocente ser um homem, e esse homem ser o seu filho, Jesus? Tinha de ser assim? Não poderia Deus simplesmente dizer, eu os amo, estão perdoados? Que é a mentalidade comum do populacho, do povo que não conhece a revelação de Deus, em cuja mente o Espírito não entrou, não iluminou, mesmo porque são filhos da desobediência. Aí é fácil, né? É fácil porque, ao mesmo tempo, não há uma convicção de pecado, uma consciência de pecado, não há uma noção real de que pecado é pecado, pecado ganha o título de crime, só é pecado e só é crime quando nos agride, quando nos atinge. O praticante dele, via de regra, tem prazer nele. Então esse conceito fica muito deslocado. Mas a essa pergunta, a resposta já foi dada quando estudamos aí os capítulos 1, 2 e 3. Não, Deus não poderia simplesmente decretar aos homens, vocês estão perdoados, eu quero assim. Não. Já foi muito ele ter vindo por meio de Jesus e nos oferecido a justiça do seu Filho. E transferindo para aqueles que creem, que aceitam essa oferta, essa justiça. Já foi muito. Mas havia, evidente, todo um processo para que Deus continuasse sendo o Deus que Ele é, como Ele é, não o Deus como nós queremos, como nos convém, nós miseráveis pecadores, incapazes de produzir o que presta em termos de excelência e de sublimação, e aí pretendendo criar um Deus segundo a nossa conveniência, não é verdade? Mas quando o homem pensa assim, Deus poderia ter decretado um perdão, ele está fabricando um deusinho, um demiurgo na linguagem de Platão. É um Deus pequeno, é um semideus. Não é o Deus Criador, santo e eterno, 3 vezes santo, que ao culpado não tem por inocente e que não tolera o pecado. Mesmo porque é uma questão de honra e moral divina. Você não coma desta árvore, ele disse ao homem, não desobedeça, porque se desobedecer, eu vou romper a minha aliança com você. Você vai quebrar a imagem e semelhança que eu plantei dentro de você. E aí não é chegar diante de mim e dizer, foi mal, Deus. Não, você vai pagar isso com a sua vida. Porque você é homem, eu sou Deus. E você precisa confiar na minha honra, na minha moral, na minha infalibilidade, na minha não negociação de valores. O tamanho do meu valor é o meu tamanho. É o tamanho da minha divindade. Não preciso dizer mais nada. Estou criando todas essas paráfrases aqui para explicar coisas que, quando procedem, esse tipo de pergunta procede de mentes acanhadas, mentes que não foram mesmo iluminadas, não é? Então a resposta já foi dada, não repetiremos. Mas geralmente essa pergunta estimula outra. Por que, tendo Adão caído em pecado,
todos os homens foram condenados à morte com ele. E mais, porque são declarados pecadores por serem filhos de Adão. Não pediram isso. Não. Esta última questão responde a si mesmo. Por que são todos declarados pecadores? Ela responde a si própria com uma outra questão. Não são os homens pecadores por natureza? Precisamos arranjar uma resposta para essa pergunta. Por que os homens são declarados pecadores? A pergunta é, não são pecadores? Precisamos explicar isso? Não, não é verdade, irmãos? Claro que não. Então, a pergunta anterior, por que tendo Adão caído em pecado, todos os homens foram condenados à morte com ele? É justamente de que Paulo se ocupa neste trecho que nós lemos. É o que vamos aprender hoje aqui. Então, essa revelação esclarecedora que ele nos traz aqui, ela tem ou recebeu um nome técnico teológico que a define. A gente só vai fazer uso desse nome, desse termo, por conta da definição. Traducionismo é o termo. Há mais dois outros que definem outras teorias com respeito a essa questão da herança ou não do pecado de Adão. Mas o traducionismo, que é assinado por quase que a totalidade das igrejas evangélicas, e jamais pela da Igreja Católica, que ainda tem o seu pé dentro do semi-pelagianismo, que decide que o homem não é pecador por natureza, e que pode produzir sua própria santidade, etc, etc. O traducionismo, ele explica por que os homens são declarados pecadores por serem filhos de Adão. Por que caíram na queda de Adão? Não é só com a queda de Adão, é na queda. E é muito mais do que com a queda, na queda de Adão. Em que consiste? Bem, vamos para a genética. E ela já fala por si mesma. Um filho, ele herda apenas os traços exteriores de seus pais, como cor dos olhos, cor da pele, aptidões físicas. Não. A vida e a ciência que observa a vida provam que uma criança herda hábitos inscritos em seu DNA que dispensam condicionamento, aprendizagem e condicionamento comportamental. Dispensam. Quer por ensino, quer por observação, de maneira que um filho pode ser tirado do seio de seus pais ainda bebê e levado para longe deles, nunca mais vê-los, nunca mais ser criado junto deles, no seio daquela família original, mas ainda assim vai replicar a inteligência daqueles pais em nível semelhante e os gestuais não aprendidos. Todos, não, mas muitos, e cada um deles bem definido. Não fruto de aprendizagem, não fruto de observação, inscrição genética, inscrição de DNA. Isso pode ser observado nos animais. Nós chamamos de instinto, nós dizemos que os animais reagem por instinto. E o ser humano é outro animal. Racional, mas animal. Ele tem uma estrutura de DNA que se replica. E ali nela está inscrita a natureza, a forma do pai. Isso fala, isso diz que o pai transmite não apenas as características físicas do filho, mas também psíquicas e a alma, daí psíquicas, a alma. O nome disso é traducionismo. Então o traducionismo explica a transferência da natureza adâmica a toda a raça humana. Em outras palavras, e isso aí hoje dá muita discussão, não é? Discussão política. Salmo 139. Quando a fecundação ocorre, o que resulta dali já é um ser completo. Traducionismo. Ali já está um ser humano, ainda que fazendo a sua transformação por miose, se multiplicando até começar a adquirir forma. Agora, para entendermos isto aqui, em termos de revelação de Deus, em seus detalhes, nós devemos ler em paralelo a este texto que lemos aqui,
o texto de 1 Coríntios 15, 45 a 49. Como eu disse que devemos lê-lo em paralelo, eu preciso que os irmãos me acompanhem, senão vão se perder, com toda certeza, na narrativa que vamos fazer. 1 Coríntios 15, de 45 a 49. É evidente que é um texto que começa no versículo 35, onde Paulo está falando sobre a ressurreição, mas a parte que nos cabe, que nos interessa para fazer paralelismo com esse texto de Romanos 5, de 12 a 21, é dos versículos 45 a 49 de 1 Coríntios 15. Então eu vou ler e me acompanhe, por favor, mas de preferência, me acompanhe dentro do texto. Assim está escrito, Paulo diz. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. E belíssimo ele dizer que os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Meus irmãos, me acompanhem nesta narrativa aqui agora. Neste texto que lemos de 1 Coríntios 15, 45 a 49, Adão é chamado de primeiro homem, nenhuma novidade. Para quem lê Bíblia, para quem lê o Gênesis, Adão é o primeiro homem. Paulo não está nos trazendo nenhuma novidade aqui. Ele é chamado de primeiro homem, ao passo que Jesus, de último Adão, aí a coisa muda. Você teria que olhar para o texto do versículo 45 e questionar: por que o último Adão? Ele foi o último descendente de Adão? A humanidade continua. Esta é a pergunta inteligível que cabe aqui. Por que Paulo está chamando Jesus de último Adão? Ele tinha dito lá que Adão era o primeiro homem, verdade. E agora ele diz que Jesus é o último Adão, mas ele continua. E ao continuar, no versículo 47, ele chama Jesus de segundo homem. Complicou mais. Porque Jesus não é o segundo homem. Jesus não é Abel ou Caim. Como que pode Paulo dizer que Jesus é o segundo homem? A começar porque a Bíblia toda diz que Jesus não foi criado, foi gerado e não criado. Quando nasce como menino, nos é dado como filho. Um filho nos é dado no menino, porque ele foi gerado e não criado. Era o unigênito, filho de Deus. Então que alegoria é essa? Eu concordo, eu entendo que Adão é primeiro homem. Mas porque Jesus é último Adão? Eu concordo, eu entendo que Adão é primeiro homem. Mas por que Jesus é chamado de segundo homem? E ele vai continuando, não é? É o 57, é o 47. O primeiro homem era do pó da terra, Adão. O segundo homem dos céus, porque ele está falando de Jesus. Quando ele fala de último Adão e segundo homem, ele está dando uma terminologia toda própria para apontar Jesus. Ele está criando parâmetro. Ele está criando aquilo que nós chamamos de aliança pactual. Ele está nos explicando uma coisa pura e simples, que é o que o traducionismo diz, que é chamado cabeça de raça. Adão é um cabeça de raça. E Jesus é um cabeça de raça. Vai parecer muito grosseira a colocação, mas não é não, não é. Não se ofenda porque não é. Nenhum homem vai gerar um filho cavalo, cachorro. O homem só vai gerar homem. E jamais um cavalo vai gerar um ser humano. E eu não estou falando de origem das espécies. Eu estou falando de natureza. Adão gera toda a humanidade.
Mas por que agora aparece uma linguagem em que Jesus entra como cabeça de uma nova raça? E aí a gente, até por piedade, por respeito à palavra de Deus, que é verdade absoluta, aquece. Sim, sim, ele é cabeça de uma nova raça, uma raça espiritual. Ele é chamado de celestial. Isso aí é outra terminologia que é dada. E Adão é chamado de homem terreno. Jesus é chamado de homem celestial. Então, se ele é homem celestial, ele cria uma raça celestial. Verdade, eu consigo aceitar isso. Mas aonde que eu enfio aquela nomenclatura aí? Último Adão e segundo homem. Como é que fica isso? Em que sentido Jesus é o último Adão? Para você poder aceitar que Jesus seja segundo homem, você tem de entender por que Paulo dá a Jesus o título de último Adão. Qual foi o plano de Deus? Todos pecaram em Adão. Tu és pó e ao pó voltarás. E a gente aprendeu pela palavra de Deus que o pecado separou o homem para sempre de Deus. Então os filhos de Adão nascem morrentes. Os filhos de Adão nascem seres humanos mortais. Seu corpo, o corpo de todos, está condenado a morrer. Mas o texto até vai nos dizer em Eclesiastes, o texto da Bíblia, que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quem soprou o espírito no corpo foi Deus. Então vamos lá. No plano da redenção, Deus estabeleceu que a raça amaldiçoada pela queda, a raça da queda, que começou em Adão, terminaria. Ela teria de ter um fim. Ela receberia o cumprimento da condenação. O cumprimento da condenação é receber sobre si a ira que a afasta de Deus e que a condena à morte. Então ele estabeleceu um ponto final para essa raça. Esse ponto final é chamado de patíbulo. E esse patíbulo se ergueu na forma de cruz. Na cruz, Deus matou a raça adâmica. Jesus se torna, então, o último homem. Jesus se torna, literalmente, o último Adão, último homem, último Adão. Jesus vira o último Adão. Todos os que vieram nascendo em Adão podem morrer com a morte de Cristo na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, foi a humanidade de Adão que foi morta ali. Por isso ele é o último Adão. E quando Deus o justifica e o ressuscita dentre os mortos, prova que aceitou o seu sacrifício, ele cumpriu toda a lei, ele satisfez a justiça do Deus ofendido. E Deus o levanta então como o segundo homem. Adão o primeiro, que foi cabeça de uma raça, e agora o segundo que se levanta dentre os mortos, se levanta a partir da morte feita na cruz, e começa uma nova raça, o homem celestial, a raça celestial e eterna, para receber a vida Zoe no lugar da vida Bios, que foi a que foi condenada lá na queda no Éden, com a queda de Adão. Jesus é então o último Adão, porque encerra a humanidade pecadora, encerra a humanidade condenada na cruz, na sua morte. Jesus é então o segundo homem, porque inicia uma nova humanidade espiritual a partir da sua ressurreição. Depois dessa morte, começa uma nova raça. Então, tudo que valeu para Adão acabou em Jesus na cruz. Tudo que agora vale para a humanidade que crê começa em Jesus a partir da cruz. Adão acaba na cruz, Jesus começa uma nova raça a partir da cruz pela sua ressurreição. Esta é a gloriosa linguagem
de Romanos 5, 12 a 21, de 1 Coríntios 15, 45 a 49. A categoria de posição em que Paulo coloca Adão e Jesus. Esses são os títulos que ele lhes dá. Jesus é o último Adão, porque Adão era o primeiro homem. E ele não é então chamado de último homem, mas você pode chamá-lo de último homem. E Jesus é chamado de segundo homem. E aí não cabe mais lugar para último homem a partir de Jesus, segundo homem. Adão é homem terreno e Jesus homem celestial. Mas a beleza está no texto do 47 de 1 Coríntios 15, em que ele diz que assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Lindo, não é? Criados segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Que lindo! Isso aponta então para cabeças de raça, ou na linguagem preferida do reverendo Lloyd Jones, cabeças federais, ou pacto federativo. Deus fez um pacto federativo com Adão. Assim como ele fez em Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra, ele fez em Adão. Vocês dominarão a terra. Vocês serão os vice-governadores aqui da terra. Vocês dominarão toda a terra. Cresçam e se multipliquem. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Aí a Bíblia vai mostrar que depois da queda, está escrito isso em Gênesis, Adão gera um filho segundo a sua imagem e semelhança, não mais a imagem e semelhança de Deus. Ela está inscrita lá dentro dele? Está, porque Deus soprou o espírito de vida, senão eles não continuariam vivendo. Mas agora Adão gerou um filho na sua própria imagem e semelhança. Esse filho sou eu e é você. Milhares e milhares de gerações depois. Pois bem, o que nós temos aqui é que cada um representa a gênesis de uma raça. Adão e Jesus. Cada um representa a gênesis da humanidade. Em Adão, raça decaída, ou de pecadores. Em Cristo, raça celestial ou espiritual. Raça eleita, lembram disso? Mas vocês são, Pedro vai tomar por empréstimo a fraseologia de Levítico alusiva aos filhos de Abraão e a transfere para a igreja. Mas vocês são raça eleita, povo de propriedade peculiar de Deus. Lindo. Agora isso vai ficar mais claro, bem mais claro, a questão do traducionismo, ao associarmos este texto que lemos de 1 Coríntios 15, de 45 a 49, e o próprio texto de Romanos 5, de 12 a 21, ao texto de Hebreus 7, aí você tem que ir lá comigo também, embora tenhamos já estudado Hebreus 7, versículos 4 e 9 e 10. Então, por favor, me acompanhe em Hebreus, capítulo 7, versículo 4, você conhece essa história aqui, você já leu, passamos por ela, a gente aceita isso sem questionamento nenhum, e aí não temos para onde correr, nós temos a ciência genética provando que isso aqui é verdadeiro, então não tem mesmo para onde correr, e olha que estamos falando de um homem que escreveu essa argumentação para nós, o autor de Hebreus, 2.000 anos atrás, quando não sei nem se poderíamos chamar a ciência de ciência. 7,4, Hebreus diz assim, considerem, falando de Abraão diante de Melquisedeque, você lembra? Abraão derrubou lá 5 reis, uma confederação de reis, e então pegou os despojos, aí vem Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e se apresenta diante de Abraão para abençoá-lo, e Abraão dá a ele o dízimo daqueles despojos, pagou o dízimo dos despojos a Melquisedeque, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Lembram disso, não é? Pois bem, Hebreus 7,4 está falando exatamente desse momento. Considerem a grandeza desse homem, esse homem é Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, aí estou lendo 5, não precisa não. Mas eu vou ler para poder completar isso aqui. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Bem, volta ao versículo 4. Considerem a grandeza desse homem.
até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Vamos agora aos versículos 9 e 10. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, por isso foi importante ler o versículo 5, entregou-os, ou seja, pagou dízimos por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Ou, como diz a sua versão, e ela vai tornar isso mais elucidativo, Levi estava no corpo do seu antepassado. O texto está falando de genética, o texto está falando de genes. O texto está dizendo, e tecnicamente isso aqui é chamado de pacto seminítico, o pacto do sêmen. No sêmen de Abraão já estava lá Levi, seu bisneto. O que o autor de Hebreus fez é de uma beleza extraordinária. O que o autor de Hebreus 7, o autor de Hebreus do capítulo 7 fez foi dizer para nós que nos genes de Abraão, inevitavelmente, lá estava Levi. Claro que estava. Seu bisneto. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, que gerou Levi, dentre outros 11 filhos, mais a Diná. Pois bem, o texto está dizendo que esse ato de Abraão em pagar os dízimos a Melquisedeque comprometeu toda a sua genética. Ele abençoou a sua genética porque esses filhos estavam nele, nos seus genes. Esta é uma linguagem de pacto federal. Foi isso que Deus fez no que diz respeito à criação da humanidade em Adão, ao condenar Adão e toda a sua raça. É isso que explica por que o texto diz para nós que nascemos decaídos e por que o texto diz que todos pecaram. Então vamos lá. Vamos voltar ao texto de Romanos, agora com este esclarecimento em mente. Volte aí a Romanos 5 e vamos lá. Nós vamos agora dos versículos 12 a 14. O que é que o texto diz aí? Vamos reler outra vez. Reler o texto. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O texto está dizendo todos pecaram, e alguém diria, eu não estava lá, não é? Eu não cometi o pecado de Adão, o pecado particular da desobediência de Adão. Adão caiu e gerou uma natureza com a decorrência do seu ato, exatamente como Hebreus 7 nos mostra a bênção de Abraão que atingiu Levi, porque Levi se tornou dizimista nos lombos do seu bisavô Abraão. A Bíblia chama de pai, só dá esse nome para os ascendentes, não importa a distância que estejam. Pois bem, aqui em 12 a 14, o texto está dizendo assim, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei, quer dizer, ninguém toma conhecimento que a lei está dizendo, isso é pecado, isso aí está errado. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. O texto está mostrando exatamente o que eu acabei de dizer, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Quem haveria de vir era Jesus. Ele era tipo. Adão, o tipo dos que morrem, Jesus, o tipo dos que vivem. Jesus, o antítipo dos que vivem. Então, em 12 a 14, Paulo vai fazer a exposição da transmissão da natureza de Adão a todos os seus descendentes. Então, todos pecaram não se refere a cometimentos específicos de pecados, pois estes são decorrentes inevitáveis dessa natureza decaída. Mas do fato, o texto ao dizer todos pecaram, está se referindo ao fato de que estávamos nos lombos de Adão quando ele caiu, parafraseando então esse texto de Hebreus 7. Logo, como humanidade, nós caímos juntos. É isso. Todos que vieram decaídos. Todos que vieram inclinados a cair. Todos que vieram com uma natureza que não lhes permite se erguerem por si só. Decaídos. Sugere natureza. É isso. A expressão decaído sugere natureza. Nascer no Japão não estabelece ter traços japoneses. Mas nascer filho de pais japoneses, ainda que fora do Japão, torna as características físicas inevitáveis.
Todos nós sabemos disso, é ponto pacífico, não é? Pois bem, em Adão nós trouxemos características físicas e morais, porque se trata de ser pecador. O fato de nascer já com as limitações que a queda de Adão trouxe, já fala por si só. Então é natureza, não é apenas comportamento. Mas a natureza torna o comportamento uma inscrição interiorizada. Isso é fato, inevitável. Remontamos-nos ao que começamos a dizer aí quando falamos da genética. E aí fomos para Hebreus 7, não é verdade? Agora em 17 a 19, o que ele diz aqui para nós? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ele trabalhou de forma muito bem elaborada a sua linguagem aqui nesse versículo 19 com esses pronomes. Porque ele não poderia dizer todos foram feitos justos. Ele usou a expressão muitos, no que diz respeito a justos. E aí teve de mantê-la no que diz respeito a pecadores. Então não é que muitos foram feitos pecadores, não todos, não é isso que ele está dizendo. É que como ele vai dizer logo depois que muitos serão feitos justos, porque não são todos os que são feitos justos, você há de entender, é uma lógica, ele mantém lá o mesmo pronome ou a mesma conjunção quantitativa. Então ele mostra a contrapartida aqui em 17 a 19, planejada por Deus para resolver o problema. O que o autor Paulo nos fala em 2 Coríntios 5, de 15 a 17. De novo, você tem de me acompanhar na leitura. É um texto bastante conhecido, é decorado por mim e por você, mas eu faço questão de ler com esse novo entendimento. 2 Coríntios 5, 17 a 19. Portanto, não, seria 15 a 17. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As versões mais antigas colocam assim, é nova criatura, verdade. Mas é muito mais forte, é muito mais intenso, é muito mais dinâmico do que pensar em criatura, porque isso faz parecer um subproduto. Mas quando ele fala de criação, que é como está no texto original, a ideia se amplia para uma totalidade. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque estamos falando que todos éramos uma criação feita em Adão. Agora em Jesus nós somos uma nova criação, uma criação que foi feita de novo, é outra criação, daí ser nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. A beleza está no fato de que Deus fez isso por meio de Jesus, Jesus facultou isso, possibilitou isso, Jesus foi a via para que essa situação fosse resolvida, mas Paulo aqui deixa claro que é preciso estar nele para poder usufruir este resultado. Entende? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu tenho de sair de Adão e estar em Cristo. Para eu sair de Adão, eu tenho de morrer para o pecado. Eu tenho de desistir da minha natureza pecaminosa, no sentido de que não quero continuar sendo filho da humanidade, pura e simplesmente, debaixo do juízo de Deus. Eu quero a nova humanidade que Deus me trouxe. Eu quero ser o homem celestial. Eu quero ser do céu, eu quero ser de Deus. É preciso crer. Não estamos falando de uma linguagem filosófica, teórica. Estamos falando de uma linguagem de fé. É preciso crer. Eu preciso crer que Deus fez e que é possível, que existe um céu, que eu preciso ir para lá.
que existe o pecado, que existe o inferno, que existe uma condenação, e eu não quero estar lá. Eu preciso crer no que Deus me ofereceu. É inevitável saber que eu sou ser humano e que nasci de um descendente, sou descendente de um fator comum, de um elemento comum. Isso é criação, não é verdade? Mas é evitável crer que eu posso me tornar uma nova criatura, nascer dentro de uma nova criação, e o nome é novo nascimento, é pela fé. Aí ele arremata dizendo: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo se fez novo. Está aí. É a linguagem dele aqui e também em Efésios 4, 24. Você lembra de Efésios 4, 24? Claro, estudamos lá. O que ele diz lá? Eu vou ter que ler desde o versículo 22, porque senão não vai dar sentido. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, Adão, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Daí a beleza do texto de 1 Coríntios 15, 45, 47, quando ele diz que trouxemos a imagem do terreno e traremos a imagem do celestial, quando ele diz que fomos criados ali agora para sermos espirituais. Eu vou voltar à leitura de 2 Coríntios, de 1 aos Coríntios 15, 47, porque a beleza é impactante. Ele vai dizer: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, é o 48. Os que são dos céus ao homem celestial. É lindo, porque o que ele está dizendo aqui, ficou em oculto, é: os que são dos céus, ou seja, os que creram na nova criação, são semelhantes ao homem celestial, aos olhos de Deus. É a justiça de Jesus, o caráter de Jesus. E é lindo porque há todo um processo chamado transformação operado pelo Espírito Santo. Por isso que tem de haver transformação. A minha velha natureza está sendo transformada. É um trabalho do Espírito, segundo aos Coríntios 3,18. Ele está trabalhando e me transformando na imagem do celestial. Ele está trabalhando, é um ofício dele. Quais são as ferramentas que ele usa? A sua palavra, a santificação pessoal, o espírito de obediência. E eu ofereço material para ele orando. Mas ele vai processar isso através da palavra. É na palavra que ele nos regenera. O crente que não a conhece, o crente que dá longas voltas, o crente que não a lê, o crente que pouco a lê, o crente que não a estuda, o crente que nada quer saber dela, não está passando por esse processo. O Espírito Santo faz essa transformação de novo da nossa semelhança no Filho de Deus através da palavra. Paulo escreveu isso para Tito. Estamos sendo regenerados pela palavra. O Espírito usa a palavra. Precisamos mergulhar nela. Por isso que emergiu, meus amados, há 500 anos, uma igreja das trevas, onde a igreja, que se dizia a igreja, tinha escondido esse livro. Como ainda seitas protestantes entre nós. Há poucos dias eu tomei conhecimento de que uma seita, que graças a Deus a igreja evangélica definiu como seita aquilo lá, que vive abrindo Bíblia para receber uma palavra em cada coisa que faz ou em cada culto, declara que a Bíblia é desnecessária, a Bíblia na verdade é farelo. E isso fez a igreja medieval. Ela tirou o evangelho da revelação, a palavra viva de Deus. Vamos estar comemorando agora, lembrando no Natal que o verbo se fez carne e pôs de lado. A fé sucumbiu, as trevas tomaram conta. A igreja protestante emergiu daí trazendo a palavra de volta. E aí como que alguém pode se pretender filho da fé evangélica sem ter uma fé bíblica, uma fé mergulhada na palavra? E ainda temos alguns que dentre nós que mesmo lendo a palavra preferem a superstição, preferem as fábulas e por aí vai, não há desculpa. O Espírito se serve da palavra para me transformar. Aqui estão os valores de Deus, aqui está a vontade de Deus revelada. Aqui estão os critérios, aqui estão as separações, as distâncias, o caminho revelado e dizendo, não é por ali, aí não é a vontade de Deus, ele não aprova isso aí, vá por aqui. É aqui que ele te quer, é dessa maneira.
O que o homem semear, ceifará. Os misericordiosos alcançarão misericórdia e por aí afora. É isso. Então a ênfase em Efésios 4, 24, está nessa fraseologia, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Foi criado com esse programa. Você foi criado em Cristo, você nasceu de novo com esse programa. Qual é o compromisso do Espírito? Qual é o meu compromisso consciente? Eu estou sendo trabalhado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, não do meu achômetro, da minha capacidade de sentir. Seria trágico, né? Então uma nova criação foi feita em âmbito espiritual, com o seu efeito moral e consequentemente comportamental, é evidente. Então, aqui, e eu já estamos caminhando para o término do nosso estudo, mas eu preciso de um pouco mais da sua paciência, vamos dilatar um pouco mais, para não ficar só na minha explicação, nas minhas palavras. Eu vou pedir a você que tenha paciência e suporte a leitura de um trecho longo que eu vou fazer, que é de uma riqueza extraordinária, de uma iluminação muito bela, de F.F. Bruce, quando ele fez comentário de Romanos, na coleção Cultura Bíblica. Eu vou ler na página 103, um trecho longo, onde ele esclarece isso com outras palavras para nós. Então estou saindo das minhas para fazer uso das palavras do Bruce, na página 103 da sua obra, e eu vou ler aqui para você, por favor. Me acompanhe, por favor. Ele vai dizer assim: Paulo era inteiramente versado no conceito hebraico de personalidade corporificada. É isso que Lloyd Jones chama de pacto federal. E seu pensamento podia facilmente oscilar por um lado entre o primeiro Adão e a humanidade pecadora, e por outro lado entre Cristo, o segundo homem, e a comunidade dos redimidos. E com muita propriedade o faz. Ele está se referindo a esse texto aqui de Romanos 5, tá bom? Ele está comentando isso aqui. Nossa solidariedade com os nossos semelhantes é uma realidade que tendemos a negligenciar na afirmação da nossa independência individual. Quando dizemos, eu não cometi o pecado lá de Adão, eu não pequei com ele, eu não pequei o pecado dele. É uma justificativa que o ser humano usa para dizer, então não me cabe o título todos pecaram, porque eu não cometi aquele pecado. É justamente o que ele está esclarecendo aqui. Nós temos essa solidariedade com os nossos semelhantes, e isso é uma realidade que tendemos a negligenciar quando fazemos a afirmação da nossa independência individual. Aí ele vai citar um trecho poético muito belo, escrito no século XVI por John Donne, um clérigo da época, poeta, que até inspirou um filme muito famoso com Ingrid Bergman, Por Quem os Sinos Dobram. Esse é o belo poema de John Donne, e ele o cita aqui: nenhum homem é uma ilha completa em si mesma. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Se um bloco de terra é arrastado pelas águas, o território fica diminuído, seja a Europa, ou um promontório, ou a fazenda dos teus amigos. A morte de cada ser humano me diminui, porque estou envolvido na humanidade. Portanto, nunca mande perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Aí ele continua dizendo, as palavras de John Donne, muitas vezes citadas, expressam uma verdade permanente. Porque vivemos em corpos separados, inclinamos-nos a pensar que todos os outros aspectos da nossa personalidade são igualmente separados e encerrados em si, mas não é assim. Contudo, aqui se distinguem duas espécies diferentes de solidariedade. Aí ele volta ao texto. Uma nova criação veio à luz. A velha solidariedade com Adão, pacto federal, segundo Lloyd Jones, no pecado e na morte, rompeu-se para ser substituída pela nova solidariedade em Cristo, na graça e na vida. Todavia, o rompimento não se dá por um corte nítido e bem delineado. No presente, há um envoltório cobrindo ambas, é o corpo. Assim como em Adão todos morrem, aplica-se na esfera física aos crentes
do mesmo modo como assim em Cristo todos viverão, se lhes aplica, enquanto durar esta vida mortal. Mas aqui e agora eles têm de fato a segurança de que, porquanto estão em Cristo, viverão. Verdadeiramente, porque aqui e agora, mediante a fé nele, receberam de Deus aquela justificação que traz a vida como seu séquito. Diante de Deus, dizia Thomas Goodwin, que no século XVII foi presidente do Magdalen College em Oxford, há dois homens, Adão e Jesus Cristo, e todos os outros homens estão pendurados nos cinturões deles dois. E aí encerro o texto de Bruce, eu estou lendo para vocês. Pois bem, outro texto eu quero acrescentar, ainda abusando da sua paciência, mas exatamente para poder usar as palavras de outros pensadores muito mais profundos e ricos, que é de uma riqueza elucidativa, é da argumentação, agora sim, do reverendo Lloyd Jones, no volume 4 do seu comentário de Romanos, comentário da carta, na página 268. Lloyd Jones diz assim: cada um deles, se referindo a Adão e a Jesus, comentando o mesmo texto de Romanos 5, cada um deles foi elemento de uma aliança, e portanto é chefe pactual. Lembre de Hebreus 7, tá bom? Levi nos lombos, ou no sêmen de Abraão. Deus, como vimos, fez uma aliança com Adão. Praticamente lhe disse: você poderá ter e gozar esta vida de comunhão comigo enquanto obedecer a certas condições. Você pode comer o fruto das árvores, mas não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse está proibido. Esse lhe está vedado. Se comer, morrerá. E assim por diante. Essa foi uma aliança. Exatamente da mesma maneira, continua Lloyd Jones, Deus fez uma aliança com seu filho, tendo-o designado por cabeça ou para cabeça e representante do seu povo. Deus fez uma aliança com ele. E a aliança foi que, se ele levasse sobre si os pecados do seu povo, Deus libertaria esse povo e o teria como seu povo. Se ele fosse obediente à lei, satisfizesse a justiça de Deus, levasse os pecados dessas pessoas sobre si e sofresse a pena que elas deveriam sofrer, elas estariam livres e seriam declaradas justas aos olhos de Deus, imputação de justiça. Assim, cada um deles, Adão e o Senhor Jesus Cristo, é a cabeça da aliança feita com cada um deles. Nasceu em Adão, é adâmico. Nasceu em Jesus, é cristão. Nos versos 20 e 21 de Romanos 5, e aí fechando, o texto diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou ou abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele faz? Ele aqui entra com arremate, ensinando que o propósito da lei foi tornar evidente a natureza pecaminosa do homem. Não veio, como já aprendemos, já ouvimos, já lemos, não veio para justificar o homem como já foi visto. E aí ele nos brinda com a belíssima declaração: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele está dizendo, o propósito da lei foi para mostrar, abrir os olhos e dizer, isso é pecado, é condenado e Deus não quer. Isso atinge e ofende a santidade de Deus. A lei revela o pecado, mas a graça veio para mostrar que onde esse pecado abundou, conforme a lei mostrava, a graça superabundou e o cobriu. De forma que não estamos mais debaixo da lei. Alguém arguiria, e eu estou fazendo um contraponto aqui. Se somos nova criação, você já ouviu lá a leitura que eu fiz do Bruce, no seu comentário, onde ele falou que estamos num invólucro que é o corpo físico. E aqui eu estou procurando esclarecer um pouco mais. Se somos nova criação, alguém poderia fazer essa arguição, novas criaturas, nascemos de novo, por que continuamos a morrer? Uma vez que essa era a sentença sobre o pecado de Adão. O que precisamos entender? Primeiro, na queda, Adão não veio a sofrer apenas a morte física. Deus o condenou à morte espiritual. E morte espiritual não é aniquilação, como pregam erradamente os falsos profetas, testemunhos de Jeová. É vida eterna longe de Deus. Vida de trevas. É vida banida.
Onde estás? Eu não te vejo mais. Foi isso que aconteceu lá. Então nunca esqueçamos que a vida biológica se tornou a sede da carne. A carne, o corpo, é sede da carne, o corpo biológico, morta pelo pecado. E por isso o corpo será redimido. Há uma promessa sobre esse corpo, promessa de redenção, chamada ressurreição. Porque nele habita agora o princípio da vida, nesse novo corpo, nesse corpo que nasceu de novo, em cujo interior está o espírito que nasceu de novo. Há uma promessa de vida, do princípio de vida. Mas quando tiver terminada a sua trajetória, ele vai ser substituído pelo corpo glorificado da ressurreição, conforme também está anunciado em 2 Coríntios 5, de 1 a 5, e é o último texto que eu leio para não cansar mais os irmãos. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, pela morte, é claro, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Esta foi. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ele é a garantia da redenção do nosso corpo, chamada ressurreição. E se estabelece, meus irmãos, em últimas palavras, já estou aqui fechando minha Bíblia, a segurança de nossa salvação eterna. Porque é a equação de um plano elaborado por Deus, no qual nos colocou por seu amor, cuja participação não depende de mim nem de você, não depende de nós. Ou seja, ninguém que tenha nascido de novo pode tornar a morrer para nascer de novo. De novo. Isso seria reencarnação. Você nasceu de Adão, o homem está condenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e você nasce de novo em Cristo. Não há mais a possibilidade de voltar a nascer em Adão. Por isso a segurança da vida eterna. Que você leve isso no seu coração com gratidão profunda, porque é obra de Deus. Por isso que é nascer do Espírito. Por isso que ele é o penhor da herança de Deus em nós. Ele criou e ele preserva pelo sangue de Jesus. Muito obrigado por sua paciência e atenção nesse volume imenso de abordagem que fizemos aqui, falando, para fechar o capítulo 5 neste fim de ano e não termos que nos estender. Voltando ao que dizíamos no início, retomaremos nossas atividades a partir de 11 de janeiro. Domingo, porque teremos aqui o culto presencial sábado. Domingo eu estaria apenas dando uma saudação natalina para os que estiverem apostos às 17h30. Ela não vai para o YouTube, de forma que se você perder, você só terá um mês, que é o tempo que o Facebook apresenta para ouvi-la. É a minha saudação de Natal para vocês, em nome da minha família, é o que desejo fazer domingo 17h30. Se você estiver apostos, vai ouvir, eu vou segurar aqui as cordas vocais, que já tem muito para falar sábado, para que eu possa transmitir essa mensagem. Voltaremos a nos ver depois disso, em 2026, em nome do Senhor Jesus, dando sequência a Romanos, e aí já entrando no capítulo 6 e só nos aprofundando nessa gloriosa revelação, a parte 21, com que começaremos o ano novo. Deus te abençoe, muito boa noite, graça e paz de Jesus para o seu coração. Um grande abraço. Amém.